Em Apocalipse 6:9, o apóstolo João viu as almas dos justos no céu. Como entender essa visão? Nós vamos analisar em mais o estudo da nossa escola bíblica agora. Tudo bem com você? Como é que você está? Está no ar mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que está a sua família? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está tudo bem? Olha, eu não sei se no último final de semana, você teve um momento em família, foi a uma comunidade religiosa, mas eu quero te convidar, tá bom? Nós, aqui da Novo Tempo, nós sempre estendemos um convite porque nós fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não é uma disputa de crença, de igreja, não. E por isso a gente quer convidar você. Se você deseja aprofundar seu conhecimento, ter um momento em comunidade, levar seus filhos lá, tem os momentos de escolinha, né, de estudo na nossa escola sabatina. Nós temos clube de desbravadores, que é uma espécie de escotismo que desenvolve as questões físicas, emocionais, espirituais, atividades, acampamento. Tem também os aventureiros, que são crianças menores. Então, você é convidado. Está aparecendo aqui o site encontreumaigreja.com.br e você é nosso convidado. Encontra a igreja adventista que está mais perto da sua casa. Chega lá e diga, olha, pastor Gilmar do programa Escola Bíblica, na Novo Tempo, ou diga lá, Novo Tempo me convidou para vir aqui. Você será bem-vindo. E se você quer entender mais, quer aprofundar o seu conhecimento, nessas igrejas você vai ter alguém que pode te ajudar e você também pode fazer contato com a gente. Liga para a gente. É o mesmo número para você pedir sua revista Esperança que a gente está estudando, tá? É o mesmo número. Então, você já pediu a sua revista que a gente está estudando nessa temporada no Escola Bíblica? A gente está respondendo textos difíceis que a gente tem na Bíblia sobre vários temas. A gente está falando sobre textos sobre a morte agora. Então você pode pedir a sua revista. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos, precisa de ajuda, faça contato também. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp para pedir aí a sua revista. É o 12 982 44 44 49. Só escrever, eu quero. E aí, se você precisar de ajuda, diga, preciso de ajuda aqui para preencher o cadastro. E o nosso atendente vai te ajudar, vai fazer contato. Combinado? É o 12 982 44 44 49. Vamos orar? Hoje nós temos um outro texto interessante para a gente analisar dentre os textos difíceis quando a gente fala sobre a morte. Vamos orar para que o Senhor nos dê compreensão. Pai, estamos juntos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude através do Espírito Santo. Que a gente desconstrua qualquer ideia, preconceito que a gente tem um coração aberto para procurar compreender. Que a Tua bênção esteja sobre cada família, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você, hoje nós vamos estudar um texto que está em um livro profético da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. A gente tem o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Você sabe que no nosso canal no YouTube tem todos os programas e a gente tem uma revista sobre Apocalipse, uma sobre Daniel, e eu tive o privilégio de estudar já essa revista e você encontra no nosso canal no YouTube os programas, tá? E se você quiser aprofundar o tema do Apocalipse, aproveitando, você também pode pode ligar para a gente e pedir a revista do Apocalipse, tá? Ou a revista Daniel, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje, mais um texto que fala sobre a morte, e o texto que nós vamos analisar está no capítulo 6, a partir do verso 9, é o que a gente conhece como o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Para a gente entender o quinto selo, eu só coloquei um quadro aqui só para te explicar, tá? A gente tem as 7 igrejas, a gente tem os 7 selos, e se referem a períodos que a gente passaria ao longo da história. O capítulo 6 está ligado ao capítulo 4 e o capítulo 5, quando existe agora a entronização de Cristo e ele é capaz, aquele que é capaz de abrir os selos, ou seja, de mostrar e ele de acompanhar aquilo que vai acontecer ao longo da história humana, aquilo que aconteceria com o cristianismo ao longo desse período. Quando a gente estuda as 7 igrejas, a gente também tem detalhes, e nos 7 selos a gente também tem. E aqui só para você ter uma ideia de que cada selo significa um período da história, daquilo que aconteceria historicamente, né? Os selos começam a partir do ano 31, quando nós temos a ascensão de Jesus ao céu, a gente tem a proclamação do Evangelho através do Pentecostes, e aqui estão os períodos. Se você quiser tirar uma fotinha, é bem interessante, e depois ler cada um dos selos, está aí em tela cheia para você. A primeira é a mensagem pura, é aquela igreja primitiva do ano 31 ao ano 100. Depois é o período em que essa mensagem começa a ser manchada, os falsos profetas, as falsas ideias surgindo na igreja do ano 100 ao ano 313. Depois, a terceira, a igreja começa a ficar corrompida, do ano 313 ao ano 538. Depois, a mensagem começa a ficar restrita. Há um período de extrema perseguição, do ano 538 a 1517. Depois, o período da Reforma, 1517 a 1755. Depois, o do reavivamento e juízo, de 1755 até a segunda vinda. E o 7º selo, o conflito, que é encerrado. Só para você ter uma ideia básica, e o que nós vamos analisar aqui é o que está no 5º selo, ou seja, este período de 1517 a 1755. Os mártires, na descrição que nós fizemos, são retratados aqui como estão... Vamos voltar à leitura do texto? Só vou voltar aqui à leitura, para a gente daí já ir para a sequência, tá? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vi debaixo do altar as almas. Os mártires são retratados aqui como estando debaixo do altar, fazendo referência ao santuário. Quando a gente está se referindo ao santuário, estamos indo ao que está retratado lá no Antigo Testamento. A gente já estudou em algum momento aqui, quando a gente tem o santuário, haviam os 3 compartimentos, o pátio, o santo e o santíssimo. E no pátio havia o altar de holocausto, e ali eram oferecidos sacrifícios. Então João está fazendo uma alusão a isso, a esse momento, aqueles que estão debaixo do altar, fazendo referência ao santuário, onde o sangue ou vida sacrificada era derramada na base do altar de bronze. As referências para você conferir, Êxodo capítulo 29, verso 12 e Levíticos capítulo 4, verso 7. Lembrando, estamos analisando um texto apocalíptico. Quando analisamos um texto apocalíptico, nós temos simbologia, e cada símbolo usado tem alguma referência. Outro detalhe importante, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, a maior parte dos versos, dos 404, 276 versos são referências ao Antigo Testamento, porque tudo que foi escrito ali estava sendo compreensível para o autor, ou para João que está recebendo, está escrevendo, e para aqueles que ouviriam a mensagem apresentada para as igrejas. Então precisava ficar claro para eles.
O que está sendo colocado aqui? Então precisava ser uma linguagem que era compreensível para eles. Então fica claro aqui que o Senhor está falando do santuário terrestre, está falando do pátio, está falando do altar, está falando da base do altar onde era colocado o sangue dos sacrifícios. Eles clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Até quando a alma dos mártires estão ali? Até quando, Senhor, o Senhor não vai fazer algo por eles? Santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Esse era um sinal, um clamor de justiça. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. O Senhor age. E lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Essa expressão número, no texto original a gente não tem essa expressão. Aqui não está falando de números daqueles que morreriam, mas de que eles, ainda haveriam outros que alcançariam essa totalidade de fé e de dedicação. Haveriam outros que ainda seriam perseguidos como eles haviam sido perseguidos. Agora vamos considerar, né? Porque a gente tem as almas debaixo do altar, que são os mártires, aqueles que sofreram ao longo da história e aqueles que ainda sofreriam. Considerando que alma, em Gênesis 2:7, é o mesmo que ser vivo, nós chegamos à conclusão que na visão simbólica de Apocalipse 6, foram vistos os mártires em seus corpos. Então ele está tendo uma visão de que houve sofrimento, porque ele está falando de um período de dor e sofrimento, está falando de um período de intensa perseguição, e quando a gente tem as duas palavras que a gente já estudou no Antigo Testamento, nefesh, ser vivo, traduzido por alma, e Novo Testamento, psique, traduzido por ser vivo também. Então, está se referindo, ele viu as pessoas que haviam sofrido. João está recebendo uma visão revelada pelo Senhor, daqueles que sofreriam. E não acabaria esse sofrimento, mas o texto diz que o Senhor daria vestiduras brancas, ou seja, eles teriam a eternidade. Mas haveriam outros que ainda sofreriam, e esses também alcançariam a eternidade como eles vão alcançar. O texto de Gênesis 2:7 diz que o homem é alma, não que ele tenha uma alma, nós estudamos isso. Lembre-se que João tinha a mentalidade hebraica, segundo o qual alma é uma pessoa como um todo, é um ser vivo. Segundo o teólogo Samuel Bacchiocchi, eles estão simbolicamente debaixo do altar, porque os mártires cristãos eram vistos como sacrifícios ofertados a Deus. E era assim nas arenas romanas. Eles eram levados como sacrifícios. No período de intensa perseguição, por serem fiéis à palavra, por contrariarem o poder religioso da época, que havia mudado a palavra, que havia alterado a palavra, que havia lentamente introduzido doutrinas erradas. Esses cristãos fiéis que iam contra o que havia acontecido. Por isso eu apresentei para você, lembra bem, quando a gente faz análise dos selos, a gente tem que ver que cada período vai mostrando gradativamente a igreja que é pura, o cristianismo que é puro, o cristianismo que vai se corrompendo, o cristianismo que vai perdendo sua identidade e que agora persegue. E quando persegue e mata esses cristãos, eles são vistos como um sacrifício. E João está dizendo, o Senhor não está insensível àquilo que aconteceu? Esses mártires terão a eternidade. Um dia a justiça
definitivamente vai acontecer. Eu já falei aqui em algum momento, talvez você almeja essa justiça. Quantos morreram crendo? A gente analisou ontem o desejo de Paulo quando estava na prisão, ao longo do seu ministério, sabe? Eu gostaria de estar com Cristo. Eu gostaria de dormir o sono da morte e um dia encontrar o Senhor para que esse sofrimento e essa dor acabasse. E o que João está dizendo aqui é, vai acabar, mas alguns ainda sofrerão. Alguns sofrerão, como sofreram esses mártires, alguns sofrerão. E essa foi a história. Eu comentei com os meninos aqui, né, que quando a gente pensa em Paulo, a gente está falando de algo que a gente não consegue explicar. O indivíduo que está ali, fiel à palavra, e se ele tiver que morrer pela palavra, ele morre pela palavra. Se ele tiver que ser perseguido pela palavra, ele será perseguido pela palavra. E quando eu ouço e leio sobre isso, eu fico pensando até quanto é a minha fidelidade à palavra, de ser oferecido como um sacrifício. E João está tendo essa visão, dizendo assim, a justiça um dia acontecerá. O sangue deles derramado por amor ao Evangelho, Apocalipse 16, verso 6, está de forma simbólica clamando a Deus por justiça. O sangue clama, diz o verso 10. Essa é uma alusão que a gente pode comparar, por exemplo, a Gênesis capítulo 4, verso 10, assim como de forma simbólica o sangue de Abel clama a Deus. O sangue derramado diz assim, né? Não há uma fala, não há uma vida, não é isso que o texto quer dizer. Mas o sangue clama por uma justiça. E o sangue daqueles que foram fiéis clama por justiça. Mas a justiça já está profetizada e ela vai acontecer. É isso que eu preciso ter certeza. E não importa o que eu passe, a justiça vai acontecer. O amor do Senhor Jesus vai comprovar, vai ser provado mais uma vez que Ele é fiel. O fato do verso 11 dizer que eles deveriam repousar ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de mártires que viriam a morrer pelo Evangelho, demonstra que eles ainda não receberam a recompensa. Eles iriam repousar, e como eu mencionei, esse número, né, não significa um número específico, mas eles ainda virão aqueles que vão alcançar, aqueles que vão ser perseguidos, mas como eles serão fiéis. Por isso, a visão deles debaixo do altar de sacrifício, queridos, estamos falando de um livro profético, é uma visão simbólica, retratando que Deus se lembra do sacrifício deles e que Deus fará justiça. Isso é tão verdade que é só em Apocalipse 20, verso 4, que os mártires, a gente está falando do período dos 1000 anos, né? Que os mártires voltam à vida na volta de Jesus, no início do período do milênio. Fica claro isso para você? Que João está usando uma simbologia, João está dizendo que a discussão ali não é sobre ressurreição ou sobre já estar no céu, mas a discussão de João ali é a justiça do Senhor virá. Porque quando a gente olha para toda a história, a gente clama, a gente deseja justiça. Quantos, ao longo da história, morreram e desejaram essa justiça e um dia ela definitivamente acontecerá. Ela acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar.
Seria contraditório, isso é conclusivo, né? Apocalipse 6, 9 a 11 dizer que eles estão no céu num estado desincorporado, se Apocalipse 20 diz que eles serão trazidos à vida depois. Eu posso até, ali está a citação, vou até ler para você aqui. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Porque é exatamente nesse período, quando Jesus vem, que a gente tem o início do período dos 1000 anos. A visão de João, com as almas dos mártires sob o altar, nada tem a ver com o estado dos mortos ou a situação num estado intermediário. É meramente uma vívida forma de retratar o fato de que foram martirizados em nome de Deus. E o próprio João, no seu evangelho, vai dar uma referência que para mim é uma referência muito clara e muito específica e é um dos versos que nós deveríamos meditar muito quando a gente fala sobre o que acontece com o indivíduo quando ele morre. E eu queria que você considerasse isso. Então perceba, o mesmo João, que é o autor do Apocalipse, vai escrever o seu evangelho, e os estudiosos dizem que ele vai escrever o seu evangelho após as visões do Apocalipse. Então, e olha que referência, o que ele vai escrever aqui, o que ele vai dizer aqui. Então seria muito contraditório dizer que lá ele está falando que eles foram... que eles iriam para o estado intermediário, ou iriam para o céu. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós vamos explorar um pouquinho mais esses momentos na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho outros textos difíceis, por exemplo, sobre o inferno. Então é importante que a gente... Mas eu só quero destacar aqui essas duas ressurreições. A ressurreição da vida, que é para aqueles que tiverem feito bem, aqueles que foram fiéis, e a ressurreição do juízo, para aqueles que praticaram o mal. E, biblicamente, essa ressurreição da vida acontece quando Jesus vem, que inicia o período dos 1000 anos. E a ressurreição do juízo acontece, aqueles que rejeitaram o Senhor, no final do período dos 1000 anos. Então, os que foram fiéis estão dormindo e um dia eles vão acordar. E o que João está dizendo, em Apocalipse capítulo 6, é o sangue que simboliza aqueles que foram sacrificados e que um dia serão definitivamente justificados no sentido assim, receberão a coroa eterna, porque a justificação aconteceu em termos de salvação. O próprio João vai escrever sobre isso também, ao relatar no capítulo 11, falando sobre a ressurreição de Lázaro, ele vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando isso vai acontecer, quando o Senhor voltar. Mas quando eu acredito, quando eu aceito, se eu aceito hoje o Senhor Jesus, ainda que eu morra, eu um dia vou acordar. Eu estou dormindo, num estado inconsciente, mas um dia vou acordar para ter a eternidade. Eu tenho feito essa pergunta nos últimos encontros nossos aqui, explicando textos difíceis sobre a morte. A pergunta é, como você fica diante desse tema e diante dessa explicação? É mais um texto para confirmar que quando a gente analisa o seu contexto,
neste caso, além do contexto, a própria estrutura ou gênero literário que é apocalíptico, então ele é simbólico, a gente tem uma compreensão correta de que morte, o estado do homem na morte, não é um estado para um outro estágio imediato ou uma saída de um ser que foi nos dado, não. Alma sou eu, é você, nós somos uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos ser vivo. Quando a gente morre, a gente dorme, o fôlego de vida, o sopro volta para Deus, o corpo volta para o pó, e esse ser vivo deixa de existir até Jesus voltar. Quando o Senhor devolverá a vida, e aí nós voltaremos a ser pessoas, vivos, para vivermos a eternidade. Como você se sente em relação a isso? Você deseja conhecer mais? Você deseja se aprofundar? Faça contato com a gente. Peça a sua revista Esperança, Na Mira da Verdade, outras que a gente tem estudando esse tema. Liga agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu sei que não é simples, não é fácil desconstruir uma ideia de muitos anos, de um contexto social, cultural, familiar, não é fácil. Mas eu quero te dizer que é possível pelo poder do Espírito Santo. E quando a gente visualiza isso, a gente espera com perseverança. Assim como Paulo, a gente espera encontrar o Senhor Jesus e a gente persevera no caminho, porque a gente sabe que ainda que a gente morra, a gente vai viver. Você deseja ter esperança e perseverar para encontrar aquele que está dormindo, alguém que você amou e que morreu? Eu quero orar para que essa mensagem contagie o seu coração e você esteja aberto a estudar, procurar entender. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra mais uma vez. Muito obrigado porque a gente tem a oportunidade de estudar. E eu oro por cada um dos nossos telespectadores, que essa mensagem traga conforto, traga consolo para ele e que ele tenha o coração aberto para se aprofundar, para estudar mais. Eu peço, meu Pai, que se alguém chora de saudade, que o Senhor enxugue essas lágrimas hoje e que ele tenha certeza que o Senhor enxugará um dia eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. A gente se vê amanhã.